Boa noite. Tá me ouvindo, professora? Meu som. Tá mudo o seu som, professora. Oi, professora. Eu estava tentando ajustar aqui o PowerPoint. Ah, tá, não. Perfeito. Bom, já estão todos aí, estamos com um pouquinho de atraso, mas vamos lá, continuando os trabalhos dessa noite. Gostaria de agradecer a presença da professora Graziella, e nós já vamos dar início a essa conferência. O tema da professora Graziella será Direitos das Mulheres, a Proteção Internacional e a Integração na América Latina. Então, sem mais delongas, já passo a palavra à professora Graziella, agradecendo mais uma vez ter aceitado esse convite. É uma grande honra estar em mais uma edição do Congresso Brasileiro de Direito Internacional, ainda mais nesse momento histórico, né, porque um enorme congresso mobilizando tantos pesquisadores, tantos estudantes, e nessa realidade virtual que tanto nos desafia. Justamente por conta do tempo, vamos enfrentar logo essa discussão, que é uma discussão importantíssima. Dessa discussão depende muitas questões, como o próprio desenvolvimento dos países, a própria tranquilidade, harmonia, e direitos humanos só podem ser preservados se os direitos humanos das mulheres estiverem sendo observados, não só numa fundamentação jurídica, né, não só num esforço meramente formal, mas também nas formas de prevenção e nas formas também de desestruturação dessas estruturas ideológicas, patriarcais, que não permitem uma situação de justiça e de equidade. Nessa perspectiva, então, eu parto, não é, da análise das normativas dos direitos das mulheres, no sistema global, pensando nessas normativas da própria ONU, e no sistema regional, pensando sobre essas normativas no plano da OEA. Bobbio já destacava que, para além da universalização do direito, é necessário a especificação de direitos. Então, nós, para além de falarmos em igualdade, nós temos que observar claramente onde estão as desigualdades. E aí, hoje, por um esforço enorme de lutas históricas, lutas libertárias e emancipatórias, que gradativamente vem desafiado, né, esses direitos que até então sempre pensados, sempre exercidos e sempre produzidos por homens. E nesse contexto tem toda uma mobilização social, tem todo o mérito do movimento feminista em suas diversas ondas, mas, sobretudo, quando inicia uma perspectiva de se perceber interseccionalidades. Então, para além da questão da desigualdade de gênero, nesse recorte, nesse fragmento, em relação às mulheres, existe toda uma questão racial, étnica, na verdade, ou de questões econômicas, financeiras, né, de desigualdades socioeconômicas, que chamam a atenção nos dados, nas estatísticas de violência, sobretudo aqui na América Latina, e que precisam ser desafiadas. E nesse intuito, os direitos humanos se colocam, já não mais de uma forma genérica, mas já querendo trazer especificidades. Né? Então, um momento histórico, um livro importante, foi a reivindicação pelos direitos da mulher, de Wollstonecraft, lá em 1792, em que ela já argumentava que as mulheres não são naturalmente inferiores aos homens, né, que isso já seria imposto pela própria educação, pela própria cultura, e já sugeria que houvesse um tratamento igualitário
como seres racionais, então seria uma ordem social fundada na própria razão. Temos como uma declaração importante nessa proteção global, universalista, a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, de 48, considerada como o marco inicial da proteção do direito internacional dos direitos humanos, que já destacava que todos e todas, hoje a gente faz a questão da linguagem, não ser mais uma forma de invisibilidade de gênero, então, todos e todas, como seres humanos, nascendo livres e iguais em dignidade e direitos, dotados de razão e consciência e devendo agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Dentro dessa perspectiva, a Carta Internacional de Direitos Humanos, portanto, formada pela Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos em 66, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 66, incorporados, mais tardiamente aqui no direito interno brasileiro, são documentos que trazem aí uma previsão universal mais genérica. E o que se observa é a necessidade de que tenhamos uma especificidade desses direitos para que eles possam ser atendidos. Sempre pensando que essa necessária reconstrução da organização social, de modo que ela seja mais igualitária, ela nas palavras da própria professora Piovesan, na verdade é um paradigma ético, capaz de restaurar a própria lógica do razoável. Aí destaque aos dois pactos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, em vigor desde 76, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é um tratado que agrega os direitos de segunda dimensão. E aí chegamos na grande convenção, no grande documento que temos, ou grande no sentido de importante, da própria ONU, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a CIDAW, que é uma lei de direitos das mulheres como uma pedra fundamental, que orienta todos os programas da ONU, e que vem a partir da Convenção da ONU de 1979. Mas, em 1993, a Declaração e Programa de Ação de Viena, na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos de Viena, chama a atenção que não basta só ter termos normativas genéricas que trazem a orientação pela não discriminação, que trazem a orientação pela não sujeição de mulheres a desigualdades, de toda a ordem, mas que é necessário mecanismos que implementem, para muito mais do que uma previsão de direitos, a grande preocupação deve ser a de prevenção de direitos. Aí, no seu artigo 18, um destaque para os direitos humanos das mulheres e das crianças do sexo feminino, constitui uma parte inalienável, integral, indivisível dos direitos humanos universais. Então, a participação plena das mulheres em condições de igualdade na vida política, civil, econômica e social e cultural, em todos os níveis, passa a ser uma preocupação avalizada por essa declaração. É muito importante destacar que, para antes disso, os movimentos ou coletivos feministas vêm denunciando essas estruturas. E é importante lembrar que, ainda nos anos 60, se definiu que o pessoal é político, chamando a atenção que essas questões de desigualdades não só interessam à família ou são relativos, preocupações relativas ao cerne doméstico, mas que essas desigualdades na educação, no seio familiar, muitas vezes até acentuadas por uma própria orientação religiosa, elas devem ser combatidas porque elas vão refletir também
no plano público, e nesse objetivo, né, se tenta, então, trazer as mulheres para que possam ocupar todos os espaços, né? Nesse contexto, foi importantíssima a declaração e a plataforma da ação de Pequim, que teve a Conferência Mundial sobre a Mulher ainda em 1995, há 25 anos atrás, mas os alunos, as alunas, enquanto jovens e sempre querendo um mundo melhor, sempre questionam as tantas normativas, e, ao mesmo tempo, essas estatísticas estarrecedoras, da violência sexual contra as mulheres, do feminicídio, do tráfico das mulheres aqui, na realidade, também da América Latina, e problemáticas da feminização da pobreza, que a CEPAL traz esses dados, com muita propriedade. Então, é sempre essa inquietação. E muito se tem justificado, que tudo acaba sendo uma busca gradativa na proteção de direitos humanos. E como um protocolo facultativo a essa própria declaração e plataforma de Pequim, nós temos a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, com um protocolo adicional da Convenção Internacional contra o Crime Organizado Transnacional, buscando aí também a prevenção, repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças, e a Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e de Crianças, que já, aliás, já existia desde 1921, mas sendo agora uma preocupação mais evidente também pelas tristes estatísticas. É interessante observar também a resolução do Conselho de Segurança da ONU de 2000, a resolução 1325, porque nessa perspectiva do direito internacional humanitário, se percebeu que em regiões de conflito, são as mulheres que estão lá para socorrer as pessoas vitimadas por esse conflito, para perceber a falta das mulheres, das crianças daquela comunidade. Então, essa resolução traz um importante papel das mulheres nesses momentos de pacificação, Então, também um outro destaque importante. Com objetivos do desenvolvimento do milênio, também não deixou de existir a importante perspectiva da questão da igualdade de gênero, também com essa preocupação de se combater a pobreza, a fome, a doença, o analfabetismo e a degradação ambiental. São problemáticas sociais, mazelas sociais, principalmente da mulher que está exposta às regiões periféricas, violentas, as mulheres que estão expostas a questões também do próprio racismo, que vão ter fomentadas esses dados de desigualdade. A ONU Mulheres é criada apenas em 2010, também nessa perspectiva de fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres, e é uma forte aliada nessas lutas. Aí o destaque para a nossa Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, a Convenção de Belém do Pará, importante normativa que nas discussões perante a própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, deu supedâneo para que o Brasil fosse convidado a trazer uma normativa para prevenir e combater a violência doméstica contra as mulheres, e aí a gente tem como consequência a própria Lei Maria da Penha, e a CEPAL, como eu disse, que é a Comissão Econômica da América Latina, que tem cada vez mais se preocupado com essas questões de desigualdade econômica, com política, trazendo propostas de políticas públicas dentro do direito financeiro, tributário, pensando em medidas, políticas econômicas que possam tentar equilibrar essas desigualdades. Inclusive, em janeiro desse ano,
houve a 14ª Conferência Latino-Americana da Mulher, proposta pela CEPAL, em que se discutia exatamente essa questão das economias, não é, cambiantes, né, em mudanças, e a questão da vulnerabilidade das mulheres, não é, a questão da desigualdade de ganhos entre homens e mulheres, das mulheres expostas aos subempregos, e toda a questão da pandemia veio expor claramente, não é, que as mulheres estão na linha de frente dos trabalhos mais pesados, e ao mesmo tempo são, dentro da sociedade, são as menos amparadas acerca dos direitos sociais, trabalhistas, né, direitos previdenciários e outras questões de segurança no transporte público e etc. Então, a pandemia veio evidenciar muitas dessas desigualdades. E aí, nesse sentido, também a Organização dos Estados Americanos segue também empenhada em contribuir e assegurar pela igualdade de direitos políticos, econômicos e sociais para todos e todas. E aí a Comissão Interamericana de Mulheres também tem a sua preocupação com a OEA Mulheres, né, com esforços para promover essa igualdade de gênero. Bom, todas essas normativas internacionais trazem impactos no direito interno, não só pelo próprio controle de convencionalidade, que pode vir também pela Convenção Americana de Direitos Humanos, quando essas questões de desigualdade são expostas e evidenciadas, mas também nessas perspectivas, nós já tivemos outras normas que não só a Lei Maria da Penha e a própria Lei do Feminicídio, mas desde 97, uma preocupação com as cotas de gênero na política como medidas afirmativas, porque dentro de uma situação de ampla desigualdade, é necessário que se tenha medidas afirmativas para a correção. Também um outro exemplo do impacto dessas normativas internacionais para o direito interno, a Lei 9.029 de 95, que proíbe a exigência de atestados de gravidez ou de esterilização contra as mulheres. Bom, finalizando aqui essa apresentação do PowerPoint, só um minutinho. Então, eu gostaria de seguir, ponderando que a grande luta, sem dúvida alguma, é efetivar a prevenção, e a proteção das mulheres. A punição pode ser importante nos limites de uma perspectiva que não seja excessivamente punitivista, porque tem várias questões estruturais e sociais que devem ser consideradas, mas o fato é que a mulher precisa de autonomia. Então, essas políticas públicas, econômicas, elas parecem ser as mais efetivas, ou a busca por elas, parece ser a busca mais inteligente para que a gente consiga minimizar um pouco mais essas estarrecedoras estatísticas. E pensando um pouco, sobre o pensamento feminista latino-americano, não dá também para a gente não deixar de refletir sobre o quanto as mulheres têm sido também coisificadas ou subalternizadas numa perspectiva também do colonialismo interno, o quanto os corpos das mulheres têm sido territorializados, também nessa realidade, triste realidade, em que são coisificados, e em todas as classes sociais, é claro, se percebe essa desigualdade e alguns obstáculos, como a compreensão social de que as crianças de uma sociedade só devam pertencer ao cuidado e responsabilidade das mulheres. Mas é evidente que, antes de uma questão de desigualdade de gênero, existe uma desigualdade socioeconômica, existe uma desigualdade étnica que precisa ser superada também, senão a gente nunca vai ter sucesso para que realmente as mulheres e homens possam usufruir de mesmas oportunidades e de mesmos direitos. Se a gente for pensar que uma menina na periferia hoje
que tenha que trabalhar e estudar, esteja exposta, não é, a 1001 riscos, a falta de iluminação, falta de segurança pública, o assédio dentro do transporte público, não é, e a sexualização da mulher. Então, todos esses aspectos, né, eles precisam ser pensados. Então, é muito importante, sim, a proteção internacional dos direitos das mulheres. Direitos humanos não podem fechar os olhos para os direitos humanos das mulheres. Temos que estar sempre engajados nessa luta, e fica aí a importância do direito internacional também para essa pauta de muito impacto, né, no nosso cotidiano, na nossa sociedade, e para que a gente possa realmente ter uma sociedade mais justa e fraterna. Agradeço, espero não ter me excedido no tempo. Imagina, respeitou o tempo, foi maravilhosa a apresentação. Gostaria de dizer que é uma honra estar nessa mesa. Eu apresento um trabalho amanhã que fala um pouco dos direitos da comunidade LGBTQI+, e é muito interessante que o pensamento que eu desenvolvo é muito parecido com o que a professora desenvolve, então eu fiquei extremamente feliz de ouvir o posicionamento da senhora, de ver essa disputa do direito internacional. Eu costumo dizer que todo espaço é espaço de disputa por afirmação e efetivação de direitos, e eu acho que em relação aos direitos humanos das mulheres é exatamente isso. O direito internacional dos direitos humanos, ele é mais um espaço que a gente passa a disputar, buscando essa afirmação, mais do que a existência mesmo, né? Essa igualdade que ela precisa existir. Eu sei que o nosso tempo está apertado, mas eu gostaria de fazer uma pergunta bem rapidinha para a professora, voltada para o seu tema e para a América Latina, que é em relação ao papel das ONGs e da sociedade civil. Eu gostaria que a senhora falasse só um pouquinho sobre qual que é a importância da construção desse direito e da efetivação a partir do papel das ONGs mesmo da América Latina, se ela tem alguma característica especial. Obrigada, Mônica, você é muito generosa nas suas palavras, e foi ótima a sua pergunta, porque me fez fazer uma correção. Vocês viram que eu fiz essa apresentação e não falei em um minuto das mulheres indígenas. É aí que a gente percebe o quanto que os povos indígenas têm que ter voz, né? Todas as mulheres do feminismo comunitário numa realidade latino-americana, as mulheres indígenas que têm uma série de pautas e de situações muito específicas, né? Então, por isso também é tão importante as cotas também, e aqui na Universidade Federal do Tocantins, nós sempre empinamos um pouco o nariz para dizer que foi a primeira universidade federal a ter cotas para alunos e alunas indígenas, e a gente tem muito orgulho disso. E então, são muitas realidades que devem ser consideradas. Aqui na realidade do estado do Tocantins, e de quase todos os estados do Brasil, certamente, a realidade das mulheres quilombolas, dos povos tradicionais, que também trazem especificidades. Então, quando se fala na América Latina, a gente tem que pensar nessas questões, e você traz um outro ponto que é crucial. As normas internacionais, as normas de proteção internacional dos direitos humanos são importantes? Sem dúvida alguma. Mas quem mobiliza as estruturas? Segundo a Angela Davis, quem mobiliza as estruturas são as mulheres negras, que quando elas se movimentam, toda a estrutura se movimenta. E são esses organismos, esses coletivos feministas, né, de mulheres empenhadas em vários slogans, né, de ni una menos, né, e tantos outros que temos no propósito realmente de uma elevar a outra e de colocarmos as pautas das mulheres. México, por exemplo, teve um momento lindo, um momento em que o parlamento mexicano, com 22% de mulheres apenas, conseguiram levar para aprovação a lei de paridade no processo, na representatividade, não só eleitoral, mas também essa representatividade no poder executivo e judiciário, paridade de gênero nas representações de poder. E foi um momento muito bonito, porque mulheres de várias ideologias e partidos distintos se uniram radicalmente e tiveram apoio de alguns homens, porque senão não teriam o quórum, porque eram minoria ali, e conseguiram a aprovação da lei pela paridade. Nós aqui no Brasil não temos a paridade ainda, temos ainda uma cota de gênero que não está escrito, que é para as mulheres, de 30%, para a questão eleitoral, né?
e temos toda essa luta, esse empenho, não é, para que a gente consiga avançar. Não somos nós, acadêmicas, não é a partir da academia. A academia, na verdade, busca nas fontes do que é problematizado, do que é realizado pelas mulheres organizadas em coletivos e movimentos. Vamos pensar num exemplo, a Marcha das Margaridas, em 2015, não é? Quantas mulheres foram mobilizadas ali e se demonstrando, né, o quanto a realidade delas é áspera, né, com a liderança, a própria Dona Margarida tendo sido assassinada, né, porque a gente ainda tem uma realidade de criminalização dos movimentos sociais, e quando as pessoas se colocam nessa discussão, nessa busca por direitos sociais, ainda são criminalizados ou criminalizadas por isso. O movimento feminista é muito importante. Aqui, a partir da academia, a gente se nutre dele como teorias metodológicas, inclusive, como teorias da ciência política. Hoje, o direito tem as teorias jurídicas feministas, isso é muito importante, que a gente discuta, que a gente conheça, mas essa organização, querida Mônica, que você fez questão que eu enfatizasse pela sua pergunta, essa é que é fundamental. As mulheres no Chile estão mobilizadas para que, nesse processo constituinte no Chile, não é, que se prepara para uma nova constituição, é claro, né, constituinte, que os direitos das mulheres sejam observados. E aí nós temos várias questões, né? A questão da Argentina, que mobilizou todo o movimento da Ni Una Menos, foi quando sem número de casos de feminicídio chegaram às tampas daquela sociedade. E o que é pior, os feminicídios invisibilizando outros crimes, né, como o próprio estupro. Então, é muito importante mesmo essa união, porque há quantos anos, né, se tenta, né, desde as sufragistas, toda essa luta, né, por igualdade de direitos. Então, não dá mais para retroagirmos, e sem um comprometimento acadêmico também, para além dessa mobilização social, não teremos sucesso. Então, eu acredito muito nessa proteção internacional dos direitos humanos, mas, sobretudo, principalmente porque aqui na América Latina se olha para esses movimentos. E quando a gente vê também a Constituição da Bolívia e do Equador trazendo o bem viver, né, indígena ali prestigiado, a gente sabe que são as mulheres indígenas que se mobilizaram e tiveram essa vitória. Então, é uma luta admirável e que é necessária. É isso. Bom, agradeço, professora, novamente. O nosso tempo está esgotadíssimo, mas tem uma pergunta que foi feita aqui que ela é tão importante que eu vou estender o tempo um pouquinho. Então, eu só gostaria de pedir para a professora ser breve na resposta. Eu sei que é difícil ser breve em relação ao tema, porque ele merecia uma palestra inteira, mas, enfim, é uma pergunta que ela merece visibilidade, que é... A Bela fez essa pergunta sobre como ficam as mulheres trans nesse cenário. Então, eu gostaria de transmitir essa pergunta. Tá, né? É uma pergunta que vale a extensão do tempo. Perfeito. Então... Eu sou rapidinho. Eu esqueci de explicar que eu estava fazendo um recorte, um fragmento das mulheres, né? Mas nessa perspectiva, do mesmo modo, as mulheres trans merecem todo esse tratamento de igualdade e de busca por essa luta por essa igualdade. Muito bem lembrado. A gente pode combinar para a edição do ABDI, da ABDI do Congresso para 2021, né? Trazer essa outra perspectiva, não é, que é tão necessária, né, não só da mulher, mas toda a perspectiva LGBTQ, não é, que eu entendo que também não pode ser esquecida, senão esse esquecimento é grave. Bom, mas é isso, gostaria de agradecer a presença de todos, agradeço mais uma vez a professora Graziella, e nós já vamos seguir com os próximos trabalhos e com a próxima palestra. Então é isso, gente. Só quero agradecer ao professor Wagner Menezes e parabenizá-lo.